Oi, pessoal! Hoje eu resolvi gravar uma aula bem resumidinha para a gente falar sobre um tema que já começamos a abordar, que é a geometria molecular. A gente já deu uma revisada em como são feitas as ligações covalentes e aqui a gente precisa daqueles conceitos. Qualquer fórmula química pode ser classificada de acordo com sua geometria molecular de 5 maneiras. Existem 5 tipos. A classificação como linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. São essas 5 maneiras. Eu vou ensinar um jeito bem simples de vocês, pela fórmula química, descobrirem qual dessas 5 classificações qualquer fórmula química tem, ok? Então vamos lá, por partes aqui, ó. Vamos dar uma atenção. O primeiro são 4 regrinhas, 4 macetes para vocês acertarem todas as questões. E isso aqui, geometria molecular, é muito visto, eu vejo muito em questão de vestibular, questão de Enem, tá? Então vamos lá. Primeira regrinha. Você olhou para a molécula é composta por 2 átomos, ela é sempre linear. Ela sempre será linear, a classificação dela. Então, exemplo, aqui, ó. Cl2, quantos átomos eu tenho aqui? 2, linear. O2, linear. H2, linear. CO, linear. A molécula é composta por 2 átomos, classificação linear, não tem segredo. Vamos para a próxima regrinha. Deixa eu chegar um pouquinho para cima. Quando a molécula tem 3 átomos. Agora, quando a molécula tem 3 átomos, ela pode ser classificada de 2 maneiras. Ela pode ser linear ou molecular. Como que eu vou saber se é uma ou outra? Vai ser a seguinte regrinha. Se você vai ter que fazer a ligação química daquele jeitinho que a gente relembrou na última aula. Se, depois que você fez, a molécula ficou sem elétrons livres, ela é linear. Você ficou sem nenhum elétron livre. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês verem. Se a molécula ficou com algum elétron livre, ela é classificada como molecular. Então vamos para esses 2 exemplos aqui para ilustrar para vocês. Eu vou fazer a ligação dessa molécula CO2. Então vocês lembram como que é? Primeiro a gente vai dispor os elementos químicos. Eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. O carbono faz mais ligações e a gente olhando lá na tabela periódica, eu vou pegar a minha tabela aqui para vocês visualizarem. Ó, olhando aqui na minha tabela, o carbono está na coluna 4, então ele faz 4 ligações, porque completa sempre 8, né? De 4 para 8 falta 4. O oxigênio está na coluna 6, então ele faz 2 ligações, é sempre completando 8, só para relembrar. Então o carbono não faz mais ligação, então ele fica no meio e os oxigênios ao redor. Agora eu vou distribuir os elétrons aqui, ó. Quantos elétrons que o carbono tem? 4. Ele está na coluna 4A, ele tem 4 elétrons. Vou pôr 2 de um lado, 2 de outro. Agora eu vou distribuir os do oxigênio. Ele tem 6 elétrons, né? Tá lá na coluna 6A. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou distribuir para o oxigênio de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos fazer a ligação química, né? O carbono não faz 4 ligações? Ele vai fazer 2 para cá e 2 para cá. 4 ligações. O oxigênio não faz 2 ligações? Ele fez 2 aqui, né? E esse oxigênio fez 2 aqui. Tá pronto, né? Não tá pronta? A minha fórmula tá pronta. Aí a gente vai olhar. No átomo central, aqui eu nem escrevi, mas é no átomo central. Qual que é o átomo central? É o carbono. Tem algum elétron que ficou sem ligação aqui? Não, ó, ficou tudo completo. Aqui nesses aqui até tem, ó, o elétron livre é isso aqui, ó. Só porque, a regra vale para o átomo central, ok? No átomo central aqui não tem, ficou tudo completo. Então, se ele é sem elétrons livres, o CO2 é classificado como linear. Vamos para o outro exemplo, a água. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Vou dispor os elementos. O oxigênio faz 2 ligações, o hidrogênio faz só uma, né? Então, vou pôr eles dos lados. Vamos pôr os elétrons. Hidrogênio a gente já sabe que só tem um elétron, tá lá na coluna 1A da tabela periódica. E aqui ó, vou mostrar aqui, o hidrogênio tá aqui. Na coluna 1 tem 1 elétron. O oxigênio tem 6 elétrons, tá na coluna 6. Vou colocar os elétrons ao redor aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Vamos fazer a ligação química, ó. O hidrogênio faz uma ligação. Completou, né? Porque o oxigênio faz duas ligações. Fez uma para cá, uma para cá. Tá pronta a molécula de água. Olha aqui o átomo central. Sobrou elétron livre, não sobrou? Quer dizer, então, se ele tem elétron livre, ele é classificado como molecular. Viu? Não é difícil. Se vocês tiverem entendido direitinho como que faz a ligação covalente, né? Vocês vão saber. Fazem a ligação e vão olhar no átomo central. Se sobrou elétron livre, ela é classificada como molecular. Se não sobrou, ela é linear, ok? Agora vamos para a terceira regrinha aqui, ó. A gente já fez molécula com 2 átomos, molécula com 3 átomos. Agora vamos para as moléculas com 4 átomos. Quando eu tenho molécula com 4 átomos, eu também tenho 2 tipos de classificação. Ou ela é trigonal plana ou piramidal. A regrinha funciona com relação aos elétrons livres também. Se eu tenho elétron livre no átomo central, é trigonal plana. Se eu não tenho, né? Sem elétrons livres. Agora, se eu tenho elétrons livres, com elétrons livres, ela é piramidal. Vamos fazer a ligação química dessas duas substâncias para a gente visualizar. Eu tenho aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz 1 e o oxigênio faz 2. Então, qual que vai ficar no meio? O carbono, o que faz mais ligações. Vou pôr o carbono aqui. Vou pôr o oxigênio de um lado e os hidrogênios, um aqui e um embaixo. Aqui, ó, um carbono, um oxigênio e 2 hidrogênios. Agora vamos colocar os elétrons. Cada hidrogênio tem 1. O carbono tem 4. Vou pôr um aqui e vou pôr 2 de lado de cá. O oxigênio tem quantos? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas ligações um carbono faz? 4, não é? Ele tem 4 elétrons, ele faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Os hidrogênios fazem uma ligação cada e o oxigênio tem 6 elétrons, faz 2 ligações. Tá completinho. No átomo central sobrou algum elétron livre? Não, tá tudo completo. Então, sem elétrons livres, a classificação dele é trigonal plana. Vamos para o nitrogênio aqui, ó. Eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Vou pôr um de um lado, um daqui e um daqui. Vamos pôr os elétrons. Cada hidrogênio tem 1. E o nitrogênio está na coluna 5. Então, ele tem 5 elétrons. Vou pôr 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 que ele tem. Cada elétron faz uma ligação aqui com o hidrogênio, um aqui e um aqui. Olha aqui, meu átomo central ficou com elétrons livres, 2 elétrons livres, que não fizeram ligação. Então, a classificação dela é piramidal. Simples. E por último, a última regrinha, que é bem simples, moléculas que têm 5 átomos são sempre tetraédricas. Toda molécula que contém 5 átomos, você somou, né? Ali no total da sua fórmula, eu tenho 5 átomos, ela é tetraédrica. Aí não tem regrinha nenhuma, é sempre tetraédrica, ok? Vamos fazer 3 exemplos aqui para a gente classificar, de acordo com as regrinhas que a gente já sabe. Observe as fórmulas e classifique de acordo com a sua fórmula molecular. Então, vamos fazer a fórmula de cada uma. Primeiro, vamos olhar uma coisa aqui. Quantos átomos eu tenho aqui nessa fórmula? Ó, 4 hidrogênios e um carbono. Totalizando quantos átomos? 5 átomos, não é isso? Se eu tenho 5 átomos, eu nem preciso de fazer a fórmula, né? Eu já sei que a regrinha vamos voltar para a regrinha aqui, ó. Se eu tenho 5 átomos, a classificação é tetraédrica. Letra B. Olha aqui a fórmula. Quantos átomos eu tenho? 2 átomos. Vocês lembram qual que é a regrinha? Aqui, ó. Molécula com 2 átomos, ela é sempre linear. Então, a classificação da letra B é linear. E a letra C, eu tenho aqui 1 átomo de enxofre e 2 de hidrogênio. 3 átomos ao total. Então, 3 átomos, eu tenho que seguir aquela regrinha. Ou ela vai ser linear ou molecular. Se ela tiver elétron livre, ela é molecular.
com elétron livre, molecular. Sem elétron livre, linear. Vamos fazer a fórmula aqui. O enxofre, vamos lá para a tabela periódica aqui, ó. O enxofre está na coluna 6, então ele tem 6 elétrons. O outro elemento é o hidrogênio, que só tem um elétron, que eu já sei. Então, vou pôr o enxofre no meio. Um hidrogênio de um lado, um hidrogênio de outro. Os hidrogênios têm um elétron cada, e o enxofre, como eu mostrei, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz uma ligação com um hidrogênio de cá, outra de cá. Completou, né? Ele faz só 2 ligações, completou. Sobrou elétron livre, não sobrou? Então, se eu tenho uma molécula com 3 átomos, vamos voltar aqui, ó. Molécula com 3 átomos que tem elétron livre, a classificação dela é molecular. Bem simplesinho, tá bem?